gente. Boa noite. Não sei se vocês estão me vendo. Já vamos começar aqui por aqui. Aí. Olá, boa noite a todos. Mais uma live que a gente vai começar agora. E para todo mundo que está assistindo as lives aí de maio, é a live do mês das mães. E hoje eu vou convidar uma médica que tem uma especialidade que poucas pessoas dominam. Na verdade, como eu falei, né? A gente hoje vai aprender bastante. Aí entrou e a gente vai aprender bastante porque realmente a acupuntura. Oi, Helena, tudo Oi, bem? Paula, tudo ótimo. Boa noite, Boa bem-vinda. noite. Obrigada. Eu estava aqui começando a apresentação, falando que agora no mês de maio eu chamei várias mulheres, mães, mulheres que querem ser mães, que serão, que já são, para devido ao mês das mães, né? E mulheres que têm aí histórias e trabalhos e bastante coisa para dividir aí com outras mulheres, né? E você é uma delas. Eu conheço a Helena há pelo menos aí uns 15 anos, 12, no mínimo 12, né? Porque a Vicky Por já está aí. com 12. A gente se conheceu através da Mariana Kupfer, né? Que nós tratávamos juntas dela, né? Junto a intermédio do Dr. Paulo Serafini. E eu sei que a Mariana também tem aí uma admiração muito grande, né, pelo seu trabalho, e eu também. E a Helena, ela trabalha com acupuntura, né, medicina chinesa, e ela tem aí realmente bastante coisa interessante para dividir com a gente, né? O foco aqui vai ser mais a questão da acupuntura para infertilidade, mas a gente também vai conversar bastante, sim, sobre a medicina tradicional chinesa e outras formas, né, na saúde da mulher que a acupuntura tem para ajudar. Como eu falei aqui, Helena, eu também vou aprender bastante aqui com você, né? Então, é um assunto que, como eu comentei lá, poucas pessoas dominam, né? E você, acho que talvez seja uma das pioneiras aí, né? Nessa parte da medicina, né? Principalmente para infertilidade. E, inclusive, eu conheci a Helena pelo Dr. Paulo Serafini, né? Que ele já era um admirador do seu trabalho, né? Desde que eu comecei a trabalhar com ele em 2006. Então, faz um tempinho já, Faz né? bastante tempo, Paulo, que a gente se conhece e faz bastante tempo que eu acabei chegando nessa área muito por causa do Dr. Paulo, porque o Dr. Paulo, ele voltou dos Estados Unidos para montar a Clínica Huntington aqui em São Paulo, e na época acho que ele estava querendo algum acupunturista que pudesse atender suas pacientes. E eu atendi uma paciente dele que tinha dor, quer dizer, eu não estava fazendo acupuntura para fertilidade, e ela falou: Olha, vou fazer um tratamento, vou tentar engravidar, vou fazer uma fertilização in vitro. Na época era um pouco novidade para mim também, eu não tinha praticamente pacientes que fizessem esse tipo de tratamento, só que eu tinha na faculdade, durante a minha formação, feito um trabalho lá na Liga da Acupuntura com pacientes inférteis e a gente publicou esse trabalho porque o meu orientador ele era ginecologista obstetra e ele insistiu da gente tentar fazer uma pesquisa mesmo com as pacientes que tinham dificuldades de engravidar e acupuntura. Era um trabalho pequeno, não era um trabalho muito expressivo, mas a gente publicou, fez o estudo. E o Dr. Paulo Serafini, ele viu, caiu nas mãos dele, minha paciente levou para ele o trabalho e passou a me indicar pacientes. E eu falava, nossa, mas quem será que esse médico que está É o me Dr. indicando essas Paulo. pacientes? Era o Dr. Paulo. E o Dr. Paulo sempre foi muito visionário, muito pioneiro nas coisas que ele fazia. Então, ele passou realmente a mandar bastante gente para o consultório e eu me vi assim, correndo atrás, né? Porque eu sou clínica geral, eu fiz clínica geral, fiz dor, fiz uma especialização toda na área de reabilitação e dor e nunca tinha trabalhado especificamente, salvo durante essa área, essa época de estudo, com pacientes com questões ginecológicas ou de infertilidade. Isso já vai fazer uns bons 15 ou mais, quase 20 anos. E daí eu tive que correr atrás, eu não sabia muita coisa a respeito, fui ler muita coisa, acabei, anos depois de fazer um curso de gineco-endócrino lá no Sírio,
para tentar me atualizar, porque é muito diferente a formação do clínico e do ginecologista, né? Então, era tudo novidade, eu achava tudo muito diferente. E daí o próprio Dr. Paulo me mandava muitos artigos sobre a acupuntura e a ginecologia, e eu fui estudando junto, fui lendo, estudando. E daí que vem essa experiência. Daí cada vez foi chegando mais gente para fazer acupuntura para ajudar a engravidar, e muitas dessas pacientes acabaram ficando aqui no consultório grávidas e depois tentaram induzir parto assim foi, né? Então eu devo muito ao Dr. Paulo Serafini essa minha ida para a saúde da mulher e todo esse universo feminino que não era o universo meu de primeira escolha dentro da medicina, mas que acabou virando e é uma paixão, porque é muito legal, né? Tratar mulheres que buscam esse sonho de gravidez. E queria também perguntar de você, Paula, como que foi esse seu percurso? Porque eu sei que você atende mais de um lugar, que você tem uma experiência muito grande, muito larga nessa área, então eu queria que você me contasse também um pouquinho. É engraçado a gente estar hoje, né, falando sobre isso e falando em relação ao Dr. Paulo Serafini, porque até coloquei hoje umas fotos antigas de 2008, quando eu estava morando nos Estados Unidos, que ele, a intermédio dele, eu fui fazer o meu doutorado, né, sanduíche com a USP e a Universidade de Michigan, e eu coloquei fotos dele e da doutora Luciana Chamier, quando eles levaram eu e o Vanberto, que hoje é meu sócio, né? Mas nós começamos na Huntington, né? E foi através do Dr. Paulo Serafini que eu fui para a reprodução assistida. Na verdade, eu fazia residência no HC, né? Na USP, eu estava no R2. E eu tinha... Meus planos, na verdade, era fazer mastologia, Helena. Então, eu fui dar uma aula sobre ginecoendócrino, na verdade, tinha nada a ver com reprodução. E o Dr. Paulo Serafini estava começando lá no HC, na USP. E, por acaso, ele estava na plateia. Era na reunião geral da ginecologia, junto com a obstetriz. E depois da aula, ele veio se apresentar, né? Eu, obviamente, já tinha ouvido falar dele. E o Dr. Ricardo Pereira, foi meu professor e também foi o intermédio, eu conheci o Dr. Paulo Serafini, já tinha falado que eu fazia residência no HC, eu tinha saído da UEL, de Londrina, e ele me convidou para conhecer a Huntington. Isso era uma quarta-feira, que as reuniões eram de quartas. Daí eu lembro de ter olhado, né? Falei, eu vou, né? Imagina, uma oportunidade dessa, eu vou. Ele falou, eu gostei da sua aula, eu sei que você é de Londrina, né? E o Ricardo sempre falou bem de você, que você é estudiosa, não sei o quê. E daí, você não quer conhecer a Huntington? Nunca tinha passado pela minha cabeça fazer reprodução. Nunca, nunca, nunca. E eu fui num sábado, eu lembro que ele me chamou aí para ir às 6 da manhã. Eu nunca vou esquecer isso. Eu cheguei lá 10 para 6, né? Só eu e a Huntington já estava aberta, né, doutor? Na época do Dr. Paulo, as coisas lá começavam cedo, muito né? Muito cedo, né? Eu fiquei por pelo menos 6 anos da minha vida acordando todo dia 5 e meia para chegar lá antes dele, né? Porque ele chegava sempre assim, 5 e meia, 6 horas e começava os procedimentos. O Dr. Paulo acordava muito cedo. E foi através dele. E desde esse dia, né, que foi em outubro do meu R2, né? Isso foi em 2006. Eu não saí mais de lá, né? Então, daí eu fiquei como estagiária, sempre quando eu podia eu ficava com ele, e eu fui aprendendo, e a minha vida também, assim, igual você falou, eu devo muito ao Dr. Paulo, né? E é uma pessoa, assim, que eu sempre vou agradecer, ser grata e admirar, né? É uma história realmente aí vinculada a ele ter tomado essa iniciativa, e depois a gente vai entrando na reprodução, a gente vai se apaixonando, né? Bom, e hoje você tem uma clínica enorme, né, Paula? Hoje você tem uma clínica super grande, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, e eu ganhei a minha Helena, né? Eu tenho uma filha que chama Helena, e a Helena nasceu em 2012. E quando a Helena nasceu, eu tinha um ritmo muito intenso na Huntington, né? A gente tinha, assim, eu fiquei lá 7 anos e meio, literalmente trabalhando de domingo a domingo, e eu amava aquilo. Só que quando eu ganhei a Helena, eu tinha que fazer algumas escolhas, né, Helena? Porque eu queria estar com ela e eu não tenho ninguém aqui em São Paulo. Sou eu, o pai dela, né, para cuidar dela e só, né? Não tem família, ele também não. O pai dela também não. Então a gente tinha que cuidar e eu queria participar. E nisso o Alfonso, que é meu sócio atual,
já tinha me convidado e eu imaginei que essa seria uma oportunidade de eu poder realmente conseguir fazer um ritmo mais associado à maternidade, né? E foi o que aconteceu, né? O Alfonso também me deu uma oportunidade incrível. Logo depois o Vanberto, né, também veio trabalhar com a gente. E mais recentemente a doutora Carla Juste, né? Então nós somos 4 especialistas em reprodução. A clínica hoje conta com endócrino, dermato, cirurgião plástico, nutricionista, Roseline Nomia, que também era da Huntington, também está lá. Então, assim, a gente tem uma equipe de biomédicas muito grande, associada a um laboratório grande também, que é o da Engravida. Então, é uma clínica que cresceu muito, né, com o passar do tempo. E esse grupo de reprodução assistida, né, de 4 profissionais que, assim, nós somos da mesma geração, né, nós uma era aí da reprodução assistida que tem uma base muito boa, né, de ensino, né? Nós aprendemos, eu digo que nós aprendemos com os melhores, né? Então, isso foi algo realmente que faz diferença na vida da gente, né? Quem nos ensina, né? E isso é algo que a gente conseguiu construir e a gente está super bem lá. Muito bem. Eu vou apresentar a doutora Helena. Gente, eu tive que escrever porque é muita coisa. Eu dei uma resumida, né? Então, assim, ela é formada pela USP em clínica geral, ela é clínica geral e acupuntura também pela USP. Ela é especializada em avaliação e tratamento de dor e distúrbios da saúde da mulher, infertilidade, menopausa e endometriose. Ela é professora de acupuntura e medicina chinesa e ela é autora dos livros Psique e Medicina Tradicional Chinesa e Domínio Yin, me corrige qualquer coisa, Yin, da fertilidade e maternidade na medicina tradicional chinesa. E atualmente ela ainda está fazendo um fellow na Universidade do Arizona, né? Então, esse é o currículo resumido, tá? Então, para vocês verem realmente que ela a moça é fera. E a Helena é mãe também, né, Helena? Sou mãe de 3 meninos. 3 3 meninos. queridos. E tem um de 6, um de 11 e um de 15. E tem ainda mais 2 enteados, um de 15 e o outro que vai fazer 18 já. E todos homens, só tem meninos. Muito queridos Muito esses bom. meninos. E, bom, eu vou começar assim, né, perguntando para você, né, você já falou um pouquinho, né, como aconteceu a acupuntura para infertilidade na sua vida, né? E eu vou perguntar assim, quais são, né, as funções da acupuntura hoje, né? Qual é o papel da acupuntura na infertilidade, né? E, inclusive, assim, falando um pouquinho tanto da infertilidade que eu li, que a gente tem uma atuação na infertilidade feminina, né? Mas também na infertilidade masculina, né, Helena? Então, mais ou menos assim, dá uma ideia para a gente. A acupuntura, ela tem sido descrita, né, há muitos anos e em trabalhos científicos mais recentemente como algo que facilita melhor a fertilidade tanto feminina quanto masculina. Existe uma atuação que eu vou te falar que é bem uma visão ocidental, que é assim, a acupuntura melhora o fluxo de sangue na região onde ela é feita. Então, quando você atua utilizando pontos pélvicos, tanto para homem quanto para mulher, você melhora a circulação de sangue para útero, ovário, e também para a parte do homem, e com isso você já teria uma atuação de uma melhor chegada de irrigação nesses ovários, uma melhor chegada de irrigação nesse útero, facilitando dessa forma não só uma ovulação de mais qualidade, com mais nutrição, né? Porque o sangue leva nutrição, como também facilitando um melhor endométrio. Você tem um endométrio que fica mais grosso, mais rico, mais vascularizado quando você atua com acupuntura nesse momento. Então, pensando na infertilidade feminina, eu acho que a gente tem 2 momentos diferentes. Um é quando a gente está pensando no estímulo específico que você faz para ajudar a ovulação, e esse estímulo ele pode ser feito se a paciente não está fazendo tratamento de fertilização assistida, você faz só com acupuntura, mas se ela está fazendo ou uma fertilização in vitro, ou mesmo coito programado, você vai junto com a fertilização assistida ajudar nessa formação de folículos. E um outro momento que é o momento da anidação do embrião, que é o momento em que você vai, então,
fazer ou a transferência de um embrião de fertilização in vitro, ou esse embrião se formou dentro do corpo da mulher, ele vai para o útero e você tem aí um útero mais vascularizado, mais, nas palavras da medicina chinesa, mais receptivo para esse embrião. Então, assim, isso até existem trabalhos que mostram, que comprovam esse aumento de vascularização, e tem um trabalho muito famoso da acupuntura em fertilização assistida, que é feito um ultrassom, e é feito ultrassom com Doppler para a gente conseguir observar esta questão específica da melhora da vascularização para útero. Do fluxo mesmo, né? Do fluxo que está ali intrauterino. Agora, essa é uma explicação completamente ocidental. A gente tem uma visão da medicina tradicional chinesa que é uma visão muito mais poética. A medicina tradicional chinesa, ela data de muitos anos, de 5.000 anos ou mais, onde não existia nada disso que a gente está falando. O útero e o ovário eram órgãos escondidos e a gente não sabia o que se passava por lá. E o que a gente tem são modos de descrever que você vai beneficiar a energia fonte da mãe, que você vai beneficiar o palácio do feto, como é chamado o útero, e de diversas formas. E essas formas, elas passam também por questões de síndromes energéticas, por desequilíbrios diferentes, e daí a gente tem que entrar na medicina tradicional chinesa para entender que vão da nutrição, da questão da reserva ovariana, que isso tem a ver com a quantidade de energia fonte que a mulher tem ou não, e a gente sabe, mulheres que entram em menopausa precoce, a gente tem que trabalhar esse tipo específico que é chamado de Jing, que é energia essencial. E daí a gente vai dando nomes que são nomes muito pouco comuns aos nossos ouvidos, e esses nomes, eles vão querendo dizer que a gente vai tentar melhorar, sim, o óvulo, a gente vai tentar melhorar, sim, o útero, mas também a gente vai buscar tirar fatores de obstrução, fatores de estagnação, vai mexer com a parte emocional. A acupuntura é muito boa para mexer com a parte emocional, e a gente sabe muitas vezes que as mulheres que estão tentando engravidar trazem um componente emocional muito forte, muito intenso. Mas a acupuntura não é só para a parte emocional. Eu gosto de falar isso porque eu tenho algumas pacientes que acabaram ao longo de vários anos fazendo mais de um ciclo de fertilização in vitro, eles fizeram 5, 6 ciclos, e chegam aqui no consultório porque o médico de fertilidade fala, olha, vamos tentar fazer acupuntura. E daí, quando a paciente chega aqui, ela tem um histórico de produzir, digamos, 6 óvulos ou 7 óvulos bons retirados por FIV. E daí a gente faz a acupuntura junto com a FIV e ela tem 10 óvulos retirados. E isso acontece por mais de um ciclo. Então, a gente tem esses relatos, mas infelizmente é muito complicado você colocar isso no trabalho científico, porque você teria que ter vários ciclos da mesma mulher comparados com ela mesma. Então, você não consegue tirar. Eu tenho vários casos anedotais aqui do consultório, vários, enfim, histórias de pacientes, e pacientes que falam, poxa, o embrião, finalmente eu tive um embrião bom, finalmente é a primeira vez em 4 anos. Então, assim, a gente sabe que tem uma atuação, mas é complicado comparar a mulher com ela mesma em diferentes ciclos usando acupuntura. Então, o que a gente tem de trabalho científico é muito limitado, né, nesse sentido específico. E para o homem é a mesma coisa. Pode falar. O que eu vi, assim, a gente vai falar sobre os estudos, né? Eu separei alguns aqui até que você me encaminhou também, né? Mas o que eu vi, assim, que a acupuntura, ela é um adjuvante muito importante, né? Em toda a sequência do tratamento, né? Existe essa associação com qualidade dos óvulos, né? Que é, como você falou, é difícil da gente conseguir tirar todos os vieses e ter uma prova, né? Mas eu li bastante sobre isso, né? E muito sobre os efeitos colaterais, né, Helena, do tratamento. Porque, assim, a questão de efeitos colateral, né? Igual você falou, né? Que aumento de peso, inchaço, dor de cabeça, mal-estar, irritabilidade, relaxamento, consciência corporal, isso tudo, né? Assim, muitas vezes a fertilização in vitro, por mais que a gente queira ser né, global, né? A gente acaba vendo que muitas mulheres se sentem, né, como se estivesse sendo meio que uma fábrica mesmo, né, de óvulos, né? E o papel da acupuntura nisso, né, de você ter
uma associação mais assim da consciência corporal, dela conseguir ter um relaxamento melhor e associar isso a diminuir os efeitos colaterais dela, né? Então eu li que realmente é algo que me chamou bastante atenção, né? Você tem experiência em relação a isso? Provavelmente muito, Bastante, né? bastante, porque assim, algumas das queixas comuns, além obviamente da ansiedade e insônia associados ao estresse do tratamento, você tem muita queixa de cefaleia, muita queixa de, eventualmente até enjoo, mal-estar gástrico. Então, essas pacientes, elas têm um benefício muito claro, assim, pacientes às vezes chegam aqui passando muito mal, ou muito inchadas, ou mesmo no pós-retirada de óvulos, que tem eventualmente um hiperestímulo, que essa mulher fica com o abdômen muito inchado, e a gente, ao fazer a acupuntura, a gente observa, muitas vezes, uma regressão super rápida desses sintomas. Então, seja a cefaleia pela questão hormonal, seja o inchaço abdominal pós-retirada de folículos, que daí você vai ter toda essa retenção, todo esse aumento de líquido na região abdominal, você tem uma diurese impressionante, os pacientes chegam aqui, elas falam, poxa, eu vou no banheiro antes da sessão e eu não consigo, às vezes, aguentar o tempo da sessão de 40 minutos, eu preciso de novo, e eu nem tinha tomado nenhum líquido, porque você tem um efeito diurético muito importante também da acupuntura, além do que eu já falei, né, o efeito calmante, é centralizador, a pessoa se centra. Quando ela faz acupuntura, não é só um dormir, um relaxar, existe um efeito da pessoa se recolher para ela mesma, e nesse lugar ela poder voltar um pouquinho para o eixo, que é uma questão que a gente vê que as mulheres acabam muitas vezes saindo do eixo quando elas ficam repetidos ciclos, tentando engravidar sem sucesso. É muito sofrimento, é muito frustrante. Infelizmente, eu tenho algumas pacientes que chegam para mim e falam de uma maneira muito clara: olha, eu estou me frustrando de saber que a minha parente, a minha vizinha, a minha amiga ficou grávida, eu nunca fui assim, eu não tenho essa característica de personalidade. Elas começam até a falar, poxa, será que eu sou má? Será que eu não tenho bondade no coração? E não tem nada a ver, é uma frustração atrás da outra. Você vê o mundo inteiro ficando grávida, menos a paciente que está ali sendo tratada. E eu acho que, assim, tem uma questão também da regularidade da acupuntura, de você fazer uma vez por semana, que acaba facilitando você ter uma proximidade da sua paciente, poder escutar e poder dar não só esse eixo que é gerado pela própria agulha, pelo próprio relaxamento, mas também você poder dar um espaço para que essa paciente traga questões que, infelizmente, às vezes na correria da clínica, vocês não conseguem abarcar, porque são questões médicas que acabam vindo em primeiro plano, né, e que são importantíssimas e isso às vezes fica escondido, mas que é muito importante também para o sucesso do tratamento. Sim, e aí também a gente lembrar que ela tem um papel provavelmente muito associado a isso tudo que a gente falou, a infertilidade sem causa aparente também, né? Então, tem uma boa associação positiva, né? De resultados positivos, né? Muito provavelmente associado a tudo isso, né? Certamente, e daí você vê aqueles casos que são os mais gostosos, né? A paciente tentou engravidar 3, 4 anos, não conseguiu, veio, fez algumas sessões de acupuntura e engravidou. Daí eu sempre falo, bom, é um conjunto de coisas, né? Estava pronto, era o momento, mas você vê que alguma coisa ali entrou. Um outro lugar que a gente costuma ver muito efeito é na síndrome dos ovários policísticos. Essas pacientes chegam muitas vezes anovulatórias e não ciclando, ou com ciclos extremamente longos, de 50 dias, coisa assim. Você começa a fazer acupuntura, o ciclo vai entrando, vai ficando. Aliás, é uma questão muito comum que acontece aqui, as pacientes chegam e falam, nossa, meu ciclo é normal e adiantou. A gente começa no mês da acupuntura, ele dá uma adiantadinha. Não é que a gente quer que adiante, a acupuntura ela vai tentar, mas ele mexe com o ciclo. Quando você faz a sessão de acupuntura, mexe. Então, as pacientes com ciclos anovulatórios grandes, elas começam depois de 2 meses normalmente de acupuntura, o ciclo vai para 30 dias ou 28, que seja, e depois de alguns meses mais 2, 3 meses com os ciclos regulares, elas engravidam. E daí elas falam, nossa, meu ciclo de novo atrasou, acho que estou com algum problema e ela está grávida. É super bonito de ver, porque já foram vários casos que aconteceram assim no consultório, e a gente sabe que essa normalização
foi algum estímulo que a gente conseguiu fazer nesse eixo hipotálamo hipofisário ovariano e que houve uma resposta. Legal. Eu vi ali que a Flávia Machado escreveu, né, que ela é testemunha que a acupuntura ajuda e ela teve uma endometriose FIV, né? Vamos aproveitar aí o gancho, porque acho que a endometriose também, né, é uma área de atuação bem importante sua, né? O que tem aí de interessante nessa área da endometriose e acupuntura, Helena? Então, a endometriose, a gente tem aí uma questão que a endometriose apresenta um aspecto inflamatório, né? A gente sabe que tem esses focos todos ali de endometriose e que eles não deixam de inflamar. Eu costumo falar que é uma ferida, né? Que você vai pegar, se tem uma ferida na mão, você vai pegar uma caneta, aquilo dói, machuca, você não consegue escrever direito. Mesmo que não seja exatamente onde está o foco de endometriose, a gente sabe que atrapalha a questão como um todo. A acupuntura, ela tem uma baita ação anti-inflamatória. A gente tem, assim, tem liberação de ACTH quando você faz acupuntura, isso em animais de laboratório a gente sabe, além da liberação de opioides endógenos e etc. Mas, assim, esta ação anti-inflamatória, ela certamente atua também diminuindo ou melhorando o entorno desses focos de endometriose. E, óbvio, há relatos de pacientes, mas eu não vou te falar que isso é super comum, de endometrioses que desaparecem misteriosamente. Normalmente, o foco de endometriose é alguma coisa que já se solidificou ali e que muitas vezes não vai embora per si. Mas só o fato da doença não avançar e você ter alguma atuação anti-inflamatória, isso pode facilitar e proporcionar uma gestação em algumas pacientes. Vai depender do grau, da profundidade, tudo aquilo que vocês sabem explicar muito melhor do que eu a respeito da endometriose. E tem alguns pontos específicos só para endometriose na acupuntura hoje em dia? Ou ele ou é uma pergunta que não tem muito... Daí a gente cai naquela, é uma questão filosófica, né? A acupuntura é uma receita ou não é? A gente faz a mesma coisa sempre, não faz? A acupuntura, ela, para alguns profissionais, ela é feita um pouco como receita de bolo, né? Eu uso sempre esses pontos, porque, óbvio, se eu usar pontos pélvicos, eu vou facilitar essa vascularização. Tem determinados pontos que são específicos, sim, para endometriose, para melhorar a ovulação, que são pontos sabidamente usados em pacientes com infertilidade, ou pacientes com endometriose, ou pacientes com ovário policístico. Mas a acupuntura, ela entra um pouco naquela questão da medicina holística que você vai tratar a paciente, você não vai tratar o sintoma ou a doença. Então, 5 pacientes com endometriose podem ter tratamentos diferentes dentro da ótica dessa medicina tradicional chinesa, dessa energética da medicina tradicional chinesa. E daí a gente vai utilizar do pulso, da língua, no diagnóstico energético dos outros sintomas que acompanham. Então, a paciente com endometriose que tem intestino preso, que tem intestino solto, que dorme bem, que dorme mal, que cicla regularmente, como que é o ciclo dela, a gente observa tudo isso quando você vai fazer esse trabalho de medicina tradicional chinesa, que não é apenas o trabalho específico da acupuntura. E daí, medicina tradicional chinesa traz outros elementos, traz a fitoterapia, traz a alimentação, traz o estilo de vida, se resguardar, dormir cedo, cuidar de equilibrar a sua vida tanto nos aspectos emocionais quanto nos aspectos físicos, atividade física. Isso tudo, a nossa medicina, e daí eu ter ido para a medicina integrativa, eu acho que a gente não precisa chegar só na medicina chinesa para poder falar disso, né? Eu acho que a medicina integrativa, ela traz esses elementos para o médico que não fez medicina chinesa, né? Como eu oriento a minha paciente a ter uma dieta mais saudável, um estilo de vida mais saudável, a medicina chinesa traz isso muito presente. A acupuntura faz parte da medicina chinesa, a acupuntura não é isolada da medicina tradicional chinesa, mas ela é apenas um dos diversos tratamentos que existem dentro da medicina tradicional chinesa, que é, por si, uma medicina integrativa dentro de uma determinada ótica. E hoje, cada vez mais, eu vejo as clínicas atuando para corrigir deficiências vitamínicas, deficiências alimentares, atividade física, qualidade de sono, excesso de estresse de trabalho, que a gente sabe que isso influencia muito a questão
da própria fertilidade. Daí eu gostaria também de saber de você, né, Paula, para eu não ficar falando só eu aqui, como é que vocês olham tudo isso? Não, de tudo. Eu, assim, eu concordo com você, né? Eu tenho, assim, eu não tenho uma formação específica em medicina integrativa, como, por exemplo, uma pós-graduação, mas eu tenho várias pequenas especializações desde que eu fui um pouquinho para a área de reposição hormonal também, né? Eu fiz esse mesma live com a Rosana, na verdade a gente fez duas, a Rosana Jatobá, e ela é um dos casos. O que aconteceu foi que como eu estou na reprodução, né, fazendo tratamento para as pacientes que queriam engravidar já há algum tempo, e elas, quando queriam engravidar, já tinham um pouquinho de dificuldade, justamente porque já estavam um pouquinho mais velhas. Então, as minhas pacientes geralmente acabam ficando comigo como ginecológicas, né? Então, a gente acaba tendo um vínculo muito grande, né? Então, as que não têm ginecologista ou me procuram e a gente acaba tendo um vínculo bastante grande e eu acabo seguindo depois. E eu vi que elas estavam com essa necessidade, né? Então, nesse mundo da questão de reposição hormonal, né, até mais do que na reprodução assistida, eu acho que eu me inteirei muito mais da medicina integrativa, né? Então, eu trouxe daí também isso para a medicina da reprodução assistida, né? E o que a gente vê que realmente, assim, é até meio lógico, né, Helena? Nós somos, né? Nós não somos um ovário, um útero, né? Não. Um estômago, um intestino, nós somos tudo, né? E principalmente regidos pela questão do sistema nervoso central, né? Do nosso equilíbrio emocional, né? Metabólico, né? Então, isso tudo influencia bastante, né? Então, eu cada vez mais, né? Eu tenho realmente ido para essa questão da medicina integrativa e eu acredito bastante nela também, né? E em reprodução também acho que é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma. E a questão masculina, você tem muitos pacientes que procuram? Porque a gente sabe que masculino sempre é um pouquinho mais complicado para procurar tudo, né? Não, não Como procura. é que é para você? Vem puxada pela orelha pelas mulheres. Pela É mulher, né? super difícil. Eu tenho alguns pacientes ou alguns casais que a questão é mais a masculina mesmo. E vem, mas vem desse jeito, os pacientes têm pouca regularidade. A gente tem relatos, a gente tem trabalhos também na área de reprodução e infertilidade masculina, com acupuntura. É interessante, consegue melhorar a qualidade do esperma, mas tem aquela questão que a gente sabe que né, a vida espermática ela demora. Então, o paciente às vezes chega para fazer acupuntura para melhorar para aquele ciclo. E eu falo, não dá É, tempo. Eu preciso fazer pelo 90 menos dias, gente. 3 meses, exatamente 90 antes, dias. para a gente ter alguma resposta na questão do seu espermatozoide. Então, essa é uma regularidade mais difícil de se obter nos homens, mas eventualmente quando eles vêm, a gente observa sim melhora de espermograma, observa sim melhora né, de qualidade, quantidade, Kruger e todo o resto. Mas, assim, normalmente quem vem é mulher, mesmo quando a infertilidade é mais sabidamente de causa masculina. Mas, como a gente fala, né, assim, mulher, ela é mais que 50%, porque tem o útero também. Então, tem a parte genética e tem o útero, e o útero é muito importante. E a medicina chinesa, ela tem uma visão muito forte para a questão da gestação também como um momento muito importante para a formação desse novo ser. Então, a gente tem aquelas histórias clássicas, né, de que os antigos imperadores da China, eles, suas mães, quando estavam grávidas dos futuros imperadores, recebiam todo tipo de bom tratamento, que era alimentação, massagens, músicas especiais, porque essa criança, ao receber isso através do útero, traria uma energia melhor, traria uma consciência melhor. Então, na medicina chinesa tem toda a parte de gestação, que é um outro capítulo. Então, assim, eu gosto de pensar que a gente também está ajudando não só a questão específica da reprodução, mas a questão desse novo ser que vai estar numa casinha bem alimentada, bem nutrida, com uma mãe mais tranquila, e que isso vai se refletir certamente na saúde desse novo indivíduo quando vier a nascer. Incrível. E, Helena, eu li, assim, me corrija se eu estou errada, que, assim, em publicações grandes mesmo, estudos grandes publicados,
existe um dos primeiros estudos, foi um estudo em 2002 feito na Alemanha, né? Que era um estudo não muito grande, mas foi um estudo que mostrou, né, uma taxa aí de 42% nas pacientes que fizeram acupuntura, né? E 26% nas que não fizeram, né? E esse estudo e vários outros estudos discutem, principalmente, eu acho que a questão da transferência, né, para a acupuntura, né, que é onde ela tem realmente uma ação bastante impactante, né? E muitos deles falaram que existem duas técnicas para transferência, né? Uma que você tem a de você fazer 2 dias antes, 2 dias depois, e uma técnica que é diferente, 30 minutos antes e logo após. Isso existe mesmo? Como que é isso? Então, eu me implico demais com esse estudo dos 25 minutos ou 30 minutos antes e 25 minutos depois, porque assim, alguém desenhou esse estudo. A pessoa foi lá e falou, vamos fazer desse jeito. Só que esse é um dos maiores estudos que tem publicados em acupuntura e fertilidade. E daí todo mundo passou a querer fazer desse jeito, porque foi feito assim. Mas se a gente observar a fisiologia após uma sessão de acupuntura, a gente sabe que o efeito da acupuntura ele é bastante intenso até 48 horas após a sessão. Então, você não tem, quando você faz uma sessão de acupuntura, você não tem assim, a sessão dura meia hora e acabou. A pessoa já saiu da porta, tanto que a gente não teria melhora de quadro de dor, de insônia, etc., se esse efeito fosse tão rápido. O pico da acupuntura é em torno de 48 horas, de 24 a 48 horas. E após esse pico, você ainda tem uma duração daquilo que foi feito de 1 até 2 semanas. Quando a gente corrige, daí eu vou usar a minha área, né, de origem, que é a área da dor. Quando você corrige um distúrbio que causou a dor, né? Digamos, o paciente foi lá, jogou uma partida de tênis e ficou com um tênis elbow, né? um cotovelo de tenista com dor naquela região. E o paciente parou de jogar tênis, ele só jogou naquele fim de semana porque estava com os amigos. Então, você não tem uma causa que volte a lesionar, você faz a acupuntura e você pode ter uma melhora já na primeira sessão, ou em 3 a 4 sessões, porque você vai somando este efeito da acupuntura. A acupuntura tem um efeito somatório, e a gente daí fala, olha, venha 2 vezes por semana, se tiver com muita dor, ou 1 vez por semana é o suficiente. Então, no quadro doloroso, a gente consegue saber e mapear muito bem o efeito da acupuntura. Na infertilidade, tem que ter muita fé, né? Porque a gente não vê o que está acontecendo no ovário, a gente vê o resultado só lá no final. Então, assim, às vezes eu tenho pacientes que vêm se tratar aqui comigo e estão tentando engravidar, e elas aparecem, hoje eu estou com uma enxaqueca, hoje eu estou com uma dor nas costas, nossa, travei, fui no pronto-socorro, tomei remédio, não melhorei. Daí você faz a sessão de acupuntura e melhora na hora. A pessoa fala, nossa, não é que resolve, não é que adianta. E você fala, porque realmente com fertilidade a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente sabe pelos trabalhos, mas a gente não tem a visão claramente desse efeito tão benéfico da acupuntura e que atua em várias áreas. Então, assim, a gente fala de fazer 25 minutos antes e 25 minutos depois, foi um protocolo, foi um desenho de um estudo. Eu, pessoalmente, questiono, gosto de tentar fazer no dia da transferência, porque eu acho que sim, você tem um efeito bom naquele dia ou no dia anterior. Então, a paciente vai transferir numa segunda, às vezes fica complicado porque tem um fim de semana. O ideal é que você venha na própria segunda, porque de sexta para segunda a gente já perdeu esse pico. Mas se ela transferir na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ela pode vir no dia anterior, pode vir no próprio dia da sessão, que é muito bom. A questão do depois, do após. Não faz sentido, na minha opinião, de muitos anos de estudo, em outras áreas, você repetir a sessão de acupuntura 25 minutos depois. Eu discordo desse protocolo. Já fiz, na época que saiu esse estudo, o Dr. Paulo pedia para eu ir lá na Hunt, então eu fazia a sessão antes, fazia a sessão depois. E assim, e não era o melhor dos cenários, porque a paciente ainda estava anestesiada, estava voltando, né, do procedimento, ou estava estressada por estar ali, por saber se deu certo, para saber como é que estava o embrião. Então não era o melhor ambiente possível, mas a gente fazia porque o protocolo era esse. Mas eu não vejo diferença nenhuma, e eu te falo assim, de muitas pacientes atendidas, de você fazer uns 2 ou 3, até 3 dias depois da transferência, é muito positivo. Você está, inclusive, pensando que
sumir aqui um pouquinho. O embrião ele não vai necessariamente nidar, grudar ali imediatamente. Você vai ter um processo, a nidação é um processo. É na Então, hora. a gente vai estar atuando no antes e a gente vai estar atuando no depois. Se você fizer 2 a 3 dias depois, você vai ter uma margem maior de atuação. Uhum, tá. E tem também aquela meta-análise, né? Que parece que foi um estudo também, né? Impactante. A metodologia usada aqui, o que você acha desse estudo? Fala um pouquinho dele para a gente. Aquele de 2008 parece que é o estudo, né? Que é um estudo Então, também que foi bem impactante, né? a gente não tem grandes estudos e grandes meta-análises desde 2008. Não tem nada muito conclusivo de lá para cá. O maior estudo que foi feito foi com esses 2 braços, a gente olhando essa diferença de quase 15% de gestação num grupo e no outro. Não sei Pois se é. chega a ser tudo isso. Eu costumo falar para os meus pacientes que, por experiência, por observação, eu vejo de 5 a 10% de melhora de fertilidade, mas também não é em todos os casos, né? É diferente uma infertilidade por síndrome de ovário policístico, uma infertilidade por uma gestante mais velha, que daí a gente está com uma qualidade ovular pior. Então aí a gente entra em todas aquelas milhões de causas de infertilidade e esses estudos eles não separam muito bem. E, infelizmente, fazer estudo com acupuntura é não só complexo por falta de investimento, a gente não tem muita gente querendo investir, não tem um grande laboratório por detrás. Quando a gente faz congresso de acupuntura, é pobrinho, sabe? Tem 3 estantes ali, porque são as pessoas que vendem livre, que vendem agulhas que vão lá e financiam. Você não tem grandes laboratórios financiando. Ninguém paga a sua passagem de avião para você e fazer um congresso de acupuntura, é tudo muito restrito, porque o budget é muito pequeno. E além dessa questão, você não tem um interesse econômico por detrás, né, para você É uma pena, mas validar. é isso mesmo, Essa é a né? primeira questão. E a segunda é como é que você faz uma acupuntura placebo. Como é que você compara a acupuntura a ela mesma na questão do placebo? Então, você coloca ali uma agulha, e uma serve e outra não serve, mas o paciente foi espetado. Você tem uma reação química acontecendo na hora que você enfia uma agulha. Você vai pôr uma agulha num lugar que não serve. Daí você vai causar dor, vai causar desconforto. Então, daí tem uns jeitos muito esquisitos de fazer o que eles chamam da sham acupuncture, que seria essa acupuntura placebo, que é com agulha de Isso que eu ia te crochê. perguntar, esse termo. Eu li esse termo, Shema Acupuncture. É isso, é o É placebo. isso, é uma acupuntura placebo, onde num paciente você está fazendo acupuntura com agulha no ponto certo, e no outro paciente, para ele não achar que você não está fazendo acupuntura, você coloca uma agulha de crochê que dá uma sensação de punção, mas não existe a punção real, e esse paciente ele sente como se ele tivesse recebido uma acupuntura, mas ele não recebeu. Só que você não cegou os dois lados, você cegou só o lado do paciente, você nunca consegue cegar o lado do terapeuta. Porque o Entendi. terapeuta sempre sabe se ele fez Sim. ou não fez. Então, não existe duplo cego em acupuntura. Ponto. Primeira questão. Grandes estudos não existem porque não tem grande interesse econômico. Então, aí a gente vai caindo, né? Então, não tem meta-análise, não tem evidência, tem ou não tem, é tudo muito pequeno. É pequeno, mas a gente não. Mas tem falha de técnica de estudo, né? Aí a gente tem aqueles estudos chineses que tem 10 mil participantes, porque na China tudo é mega, só Sim. que não tem grupo controle. Então você pega 10 mil participantes sem grupo controle, você não consegue levar a sério o estudo, entendeu? Exato. Então, E como é que tá no Brasil atualmente, Helena, assim, acupuntura para reprodução, assim, da época que, por exemplo, que a gente começou lá a trabalhar com isso para hoje, tem um avanço? acho que Como é que sim, acho que tem cada vez mais profissionais habilitados que buscam estudar a saúde da mulher. Eu até, né, te falei que eu estou aí com um curso de um saúde da curso? mulher e medicina tradicional chinesa, que é um curso que eu faço dessa experiência de quase 20 anos de consultório, atendendo pacientes que querem engravidar, pacientes que engravidaram. Então, existe em medicina tradicional chinesa, a gente não fala em especialização, porque a medicina tradicional chinesa é holística, você não pode se especializar. Mas pode se especializar no sentido de que dá para você fazer um pouco mais uma área, um pouco mais outra área. Eu acho que tem muitos profissionais que buscam, porque é lindíssima essa área de saúde da mulher.
você acaba entrando numa outra esfera de cuidados, do cuidado da mulher, o cuidado com o próprio corpo, com a saúde, porque a medicina chinesa vai muito profundamente nessas questões dos cuidados diários, dos hábitos de vida. Então, realmente, acho que tem crescido muito, a gente tem visto cada vez mais profissionais se interessando, e eu acho muito positivo, porque essas mulheres precisam dessa acolhida, né? É uma acolhida muito importante, assim. E o que mais inclui, assim, assim, explica pra gente exatamente assim, quais são todos os, digamos assim, as variáveis da medicina tradicional chinesa para a saúde da mulher? O que engloba, assim, na prática, assim, e o que tem aí para as pessoas, assim, em relação ao curso? O que vai englobar? A medicina tradicional chinesa, ela se baseia em alguns pilares, né? A acupuntura é o mais conhecido aqui no Ocidente, a fitoterapia, que é o uso de determinadas plantas e ervas terapêuticas, e daí quando a gente fala, por exemplo, de pacientes com menopausa precoce, ou mesmo pacientes que já estão mais velhas e que estão próximas da menopausa numa idade normal, mas que têm aí uma vontade de gestar, a gente tem uma série, a gente tem até na medicina ocidental, a simicifuga, por exemplo, e outras ervas assim. Na medicina chinesa você tem 1 milhão de ervas que são para esta função de calores, né, fogachos, insônia, melhora inclusive dos ciclos, e a gente vê mulheres que voltam a ovular. Eu tenho paciente que uma, não várias, mas eu tenho um caso específico. Essa paciente era paciente do Dr. Paulo, estava na fila de ovulação, já em menopausa precoce, já tinha parado de ciclar, fazendo acupuntura, com alguma resposta ela tinha para os fogachos. Nós entramos com um fitoterápico, que é um clássico aí da medicina tradicional chinesa. Essa mulher primeiro some os fogachos, ela volta a menstruar e ela é engravida. Então, assim, e foi muito paulatino, sabe? Assim, não foi um dia, ao longo de 3 meses a gente viu essa evolução no momento que a gente entrou para o fitoterápico. E ela mesma sabia, porque depois que ela teve o bebê, ela voltou aqui e falou, então, lembra aquele fitoterápico? Eu voltei a ter meus fogachos. A gente pode entrar de novo? E a gente voltou a tratar e tudo mais. Então, assim, a fitoterapia é muito importante para tratamento. A parte de atividade física, e daí a gente pode ir para atividades físicas específicas, né? O Qigong, o Tai Chi Chuan, mas tem qualquer atividade física tem seus benefícios, e daí a gente estuda que para pacientes mais deficientes, atividades que exaurem muito não são boas. Então, você pega uma paciente que está anovulatória, correndo maratona, a gente sabe que não é bom. A medicina chinesa também olha isso, né? Que é a atividade física recomendada para cada pessoa. Depois a gente tem os hábitos de vida, que tem a ver com horário de sono, regularidade, rotina, isso é muito importante. Chama A Arte de Nutrir a Vida, em medicina chinesa, tudo tem nome poético e bonito. E depois a gente tem toda a parte alimentar. E daí na parte alimentar você tem uma série de alimentos que beneficiam, que ajudam, que recuperam energia, que melhoram a disposição. E muitas vezes a gente vai pegar essas mulheres extremamente esgotadas pela rotina que a gente tem nos dias de hoje e que chegam precisando assim de eu digo que é posto de gasolina, né? Você enche o tanque, vai lá para fora, gasta, enche o tanque, vai lá, até que a pessoa consiga refazer um pouco, está muito esgotada. Então a gente trabalha bastante com esses pilares. Tem ainda a meditação, que é um pilar que não é ele permeia tudo isso, né? E ajuda muito nessa parte mental e psíquica, mas ele não é um pilar exclusivo da medicina chinesa. Eu acho que ele permeia várias medicinas holísticas. Eu acho que são esses os principais. E acho que tudo isso que você falou, né? Eu vejo que assim é muito importante para mulheres que estão na menopausa, né, Helena? Não só em tratamento, e principalmente para aquelas que têm contraindicação ao tratamento tradicional, né, hormonal, que a gente tem vários pacientes, né, que por N razões, né, seja um câncer anterior ou alguma outra afecção que a impeça, né, de fazer o tratamento tradicional, mas mesmo as que fazem, né, associar, mas principalmente nessas mulheres que sofrem, né, com os sintomas, né, do climatério e da menopausa, eu acho que tem um benefício muito grande, né? Você deve ter um número de pacientes muito grande, né, nessa área, né? Acho que pacientes com câncer de mama talvez seja o principal, né?
Porque são pacientes que definitivamente não vão poder fazer o tratamento hormonal e tem uma contraindicação muito clara, muito séria e chegam aqui buscando alternativas. As pacientes, muita gente procura acupuntura, são pacientes que já estão com uma reserva ovariana baixa, uma baixíssima resposta também ao tratamento hormonal. Essas pacientes são casos mais dramáticos, mas que eventualmente a gente também vê, principalmente quando a dieta está muito ruim, quando os hábitos de vida são muito ruins, com essas modificações, às vezes, e não é rápido. Daí, eu sempre falo, quando a encrenca é muito grande, a gente precisa de 6 meses, 1 ano de tratamento para você ver uma mudança. E a gente corre contra o relógio biológico, né? Porque eu já vi, infelizmente, a acupunturista chegar para a paciente e falar: não, olha, vamos fazer 1 ano de acupuntura e depois de 1 ano você vai estar melhor. Se você não engravidar, você faz a FIV. É um absurdo, entendeu? Assim, a gente tem que fazer em paralelo, porque são as chances que a paciente tem. Você tem que apostar nas chances da medicina ocidental, da medicina chinesa e cuidar de tudo ao mesmo tempo agora, porque o relógio biológico, ele corre e a gente não pode atrasar isso, né? Se você estiver falando de uma paciente, por exemplo, que está com 39 anos, né? 1 ano para ela vale ouro, né? Valeu. 40 anos da mesma forma, 38 da mesma forma, né? Acho que assim, o que eu vejo muito, o que eu acredito, né? E a forma que eu trabalho, cada vez mais tenho trabalhado e pretendo trabalhar, é que elas não são medicinas excludentes, né? Na verdade, elas devem caminhar juntas, né? Isso que eu acho que é o mais importante, né? E muitas vezes elas são vistas, né, como opostos que não podem convergir. E não é isso, né? Não tem absolutamente lógica, né? E aqui, infelizmente, eu tenho o viés, infelizmente ou felizmente, de todo mundo que odeia o tratamento ocidental. Então, a primeira coisa que os meus pacientes trazem é assim: eu não vou tomar remédio, eu não quero fazer tratamento. E assim, muitas vezes sou eu a dar a má notícia, falar: olha, tudo bem, se você está com 39 anos, já faz 1 ano que você está tentando engravidar, eu te dou 1 mês. Daqui a 1 mês, se você não engravidar, você vai para o médico de reprodução assistida. Se eu tenho uma paciente de 30 anos que chega aqui querendo engravidar, eu posso trabalhar 6 meses tranquilamente, entendeu? E tudo bem, mas a gente vê, infelizmente, históricos assim, de pacientes que já tentaram 2, 3 anos e seguem tentando numa linha natural, sem sucesso, sem resposta. Nossa, eu tive um casal, eu me lembro como se fosse hoje, já faz uns 10 anos, a filhinha deles já deve ter uns 10 anos agora. Esse casal era natureba no extremo, assim, eles moravam no mato, eles tinham uma ecovila, eles não tomavam remédio nenhum, já tinham feito 1 ano de tratamento antroposófico, chegaram aqui, ela era super jovem, tinha 28 anos, eu falei, vamos fazer acupuntura à vontade. Fizemos, daí, depois de mais 1 ano se tratando, né, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Vocês podem ser jovens, mas vocês comem bem, vocês dormem bem, vocês têm a vida que vocês gostam, tem alguma coisa errada. E eles não queriam investigar, não queriam investigar, não queriam investigar. Olha, mas o que eu buzinei, assim, eu falei, vamos investigar, e no final era um problema de cariótipo, tiveram que fazer uma fertilização com biópsia de embrião para poder pôr um embrião que fosse viável, porque não ia, a coisa não ia em frente. E estão aí, estão com a filhinha deles. Então, a gente tem que ter essa visão associada das duas medicinas, sem dúvida nenhuma, porque a gente corre esse risco, né? Os acupunturistas correm esse risco de pecar pelo outro lado, que é deixar passar, perder o timing. Quando vê a paciente já não pode mais engravidar, porque daí ela tem um envelhecimento ovular e não consegue. E é muito tentador, porque os pacientes jogam a gente nesse lugar. Ah, mas eu não quero tomar remédio. Eu vim aqui porque eu não quero tomar remédio, né? Isso é o que chego e falo, então. Então, a gente tem que se atualizar, sim, dentro do possível, de saber quando mandar, quando pedir um exame. Outra coisa que vem direto aqui é paciente com alteração de tireoide, tireoide super desregulada. Você faz acupuntura, melhora os sintomas. Você melhora os sintomas de hipotiroidismo, por exemplo. Só que esse paciente não vai engravidar de jeito nenhum e passou batido o diagnóstico, né? Então... Entendi. E, Helena, como que as pessoas fazem para se inscrever ou se inteirar do seu curso? O meu curso, ele tá com inscrição aberta só mais 2 dias. A gente vai... já está, na verdade, desde a... A Laís Aguaio aí. Beijo, querida, Laís. A Laís foi uma que se beneficiou muito da acupuntura com a Helena, querida. né? Tá lindinha.
Então, o curso ele já está 15 dias aberto, a gente vai encerrar a inscrição daqui a 2 dias. Lá na bio do Instagram tem as informações, é só deixar o nome, eu entro em contato para poder fazer a inscrição. E depois, assim, posteriormente, provavelmente no segundo semestre, eu devo abrir uma outra turma. A gente já está na nossa terceira turma. Era um curso que eu dava aqui presencialmente, mas com a pandemia eu acabei gravando o curso, porque eu não estava mais conseguindo fazer aqui no consultório. E foi legal, porque também permitiu que pessoas do Brasil inteiro pudessem fazer. Eu antigamente só tinha acesso aos meus alunos aqui de São Paulo, e agora tem gente vindo de uns lugares muito legais, muito diferentes. Então, mas você vai fazer presencial novamente? Você acha? Não sei. Vamos ver o que acontece com a pandemia, porque foi uma surpresa poder trazer esses alunos de outros estados, foi muito legal. Eu acho que o online trouxe para a gente uma vivência que a gente não tinha antes. E, enfim, tem vindo, inclusive, pacientes de outros estados que a gente consegue fazer essa parte integrativa, não consegue fazer acupuntura, e orientar. Eu tenho pacientes que eu tenho atendido de outros estados desde o começo da pandemia, olhando tudo que dá para olhar de longe, se conseguir fazer acupuntura na sua cidade, faça, mas também olhando, falando, está na hora de procurar um médico de fertilidade, já passou do ponto. Quer dizer, esse lugar é um lugar super importante também dessa orientação. Bacana. A pandemia é que eu digo, né? A gente tem que, óbvio que teve muito mais coisas ruins do que boas, mas tiveram, né, algumas coisas que mudaram, né, aí na questão, principalmente, eu acho que até a gente está aqui, né, hoje, essas lives, né, que acrescentaram muito, né, eu acho que algumas coisas boas vão ficar, né, e espero que as ruins vão embora logo também. Né? Isso aí. Helena, nós estamos terminando, vou pedir para você fazer as considerações finais antes de eu fazer aí a despedida aí. O que você tem para dizer aí para todos que assistiram a live? Vai ficar gravada, tá, gente? Aqui no meu feed. Depois vai lá para o IGTV, que fica lá para sempre. Mas fazer as considerações finais aí em relação à infertilidade, à endometriose, menopausa e acupuntura. Bom, eu acho que primeiro eu te agradecer, Paula, pelo convite. Eu fiquei super honrada do convite. E acho que a gente tem que aprender mesmo a fazer essa sinergia, né, de nós que estamos aqui na acupuntura, na medicina chinesa, com vocês que estão na ginecologia, e fazer isso de uma forma boa, assim, porque o beneficiário é o paciente, né? Então não existe aí duas pontas puxando. E eu acho que a grande consideração hoje, nos dias de hoje, o estilo de vida das mulheres é um estilo que compromete muito a saúde. Não é só porque as mulheres estão chegando para engravidar mais tarde, mas é também porque elas consomem muito a sua energia, a sua capacidade procriativa, com todo esse estilo e essas escolhas que elas têm feito. E eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que olhar cada vez mais, porque faz parte também de uma medicina preventiva para as moças que estão chegando e que têm aí um bom tempo pela frente para poder cuidar melhor. Além dos disruptores endócrinos, além de tudo aquilo que a gente tem visto que prejudica demais a saúde da mulher. Então, é um apelo, assim, né, que a gente cuide melhor da nossa saúde e do nosso ambiente, para que a gente não tenha tantos malefícios, porque o ovário, no final, ele é um luxo, né? A reprodução é um luxo sistêmico. A gente primeiro tem que cuidar do resto para sobreviver, e quando está tudo bem, a gente reproduz bem. Então, a gente está com muitas coisas atrapalhadas na nossa saúde como um todo, na nossa saúde psíquica, mental, espiritual e física, e isso se reflete muitas vezes nesse lugar de uma saúde ovariana pior, mas é só um reflexo de todo o resto. Mas queria agradecer de coração, Paula, foi super prazer poder falar aqui com você. Eu é que agradeço, né? Eu sou sua fã, a gente se conhece há algum tempo e acho que a partir de agora vamos trabalhar cada vez mais juntas. Como eu disse, realmente eu acho que a forma que a gente faz a medicina hoje em dia tem que vincular, né, o ser humano como um todo, né? Tem que abranger tudo. E você é uma grande estudiosa, uma profissional aí incrível da área, e é um prazer que você aceitou aí o convite. E a live vai estar salva, gente, com a doutora Helena Campiglia. Foi um prazer mesmo ter você aqui hoje. E boa noite para todos. Obrigada, Paula. O prazer foi meu. Beijos. Beijo, gente. Tchau, tchau.